Nesta tarde, venho aqui saudar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Nesta feita, quero trazer uma porção da palavra de Deus. Nesta feita se encontra no livro de Gênesis, o livro da criação. Gênesis, capítulo de número 18, versículo 22 em diante. O texto da leitura diz: Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Leamos a palavra de Deus. Gênesis 18 e 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirá o justo com ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. E disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. E insistiu: não se ire, Senhor, falarei ainda se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. E disse Abraão: não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. E tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Amém. Diletos ouvintes, subordinado ao texto bíblico que ora acabamos de ler, pela palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 18, do versículo 22 ao 33. Eu quero pregar subordinado ao tema: diferente no meio dos iguais. Abraão agora fica sabendo que Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus agora havia dito a Abraão que haveria de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão lembrou do seu sobrinho Ló, que estava na cidade de Sodoma e Gomorra. Agora Abraão começou a interceder a Deus e pergunta a Abraão a Deus: se houver 50 justos na cidade, destruirá o justo com o ímpio? E Deus disse: longe de mim que faça tal, aleluia, comparar o justo com o ímpio, não destruirei a cidade por amor aos 50. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz no livro, aleluia, de Malaquias, capítulo de número, aleluia, 3 e versículo 18, a palavra do Senhor é enfática em dizer categoricamente à luz da Bíblia: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deus não destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra enquanto teu servo Ló estivesse ali, mas quando Deus mandou Ló com seus familiares sair da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão clamou a Deus e Deus não destruiu o justo com o ímpio. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo
capítulo de número 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está contaminada, a terra está doente, aleluia, com esta pandemia de coronavírus, aleluia. Mas se nós orarmos, se o povo de Deus orar, Deus mudará, aleluia, o quadro, Deus mudará, aleluia, a situação, Deus dará uma solução, Deus mudará a história, o quadro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus fará a derrota em vitória, Deus fará a enfermidade em cura, a morte em vida, se nós orarmos, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel escreveu dizendo no capítulo 22 e no versículo 30, Deus disse: procurei entre eles um homem que estivesse, aleluia, perante o muro, aleluia, tampando a brecha por esta cidade, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Aleluia, Deus está à procura dos fiéis, aleluia, dos diferentes no meio dos iguais. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18: e disse-lhe o Senhor: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O poder está na mão de Deus, o poder pertence a Deus. Aleluia, a Bíblia diz no livro de Isaías, o profeta messiânico escreveu no capítulo 43, versículo 1: mas agora assim diz o Senhor que te formou, ó Jacó, e que te criou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Aleluia, a palavra de Deus nos diz, aleluia, no livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo 1, que o rei Nabucodonosor, aleluia, constituiu uma estátua no campo de Durã, na província da Babilônia. E a Bíblia nos narra dizendo, aleluia, categoricamente, a Bíblia diz que esta estátua tinha 60 côvados de altura, por 6 de largura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o rei Nabucodonosor havia feito um decreto, havia constituído uma estátua na província de Babilônia, no campo de Durã, e convocou todos os moradores da província de Babilônia para a edificação da estátua, e todos aqueles que não adorassem a imagem que o rei Nabucodonosor havia constituído, aleluia, seriam lançados dentro da fornalha de fogo. E quando chamou os satrapas, os governadores, os oficiais, os juízes, os prefeitos, todos, chamou ali, aleluia, os levitas, os tocadores de instrumento, de fole de gaita, de flauta, da samuca, do pífaro, da sanfona, aleluia, de toda sorte de instrumentos musicais. E quando os instrumentos fossem tocados, todos, homens, mulheres, jovens, criança, idôneo, todo da província, a ordem e o decreto do rei Nabucodonosor era para todos se prostrarem perante a imagem que o rei havia edificado. E todos ali, quando trocaram os instrumentos, todos se prostraram para adorar a imagem. Mas havia 3 jovens hebreus, aleluia, Ananias, Misael e Azaria, a quais mudaram os nomes deles para, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados cativos para a província de Babilônia. E quando tocaram os instrumentos, todos ali, aleluia, se prostraram, aleluia, para não morrerem queimados na
fornalha, aleluia, estes 3 jovens permaneceram intactos em pé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque não adoravam imagem, porque adoravam Deus verdadeiro, aleluia, e mandaram chamar na presença do rei. O mensageiro disse ao rei Nabucodonosor, aleluia, rei, o Senhor fez um decreto, e todos têm que se dobrar perante a imagem, e aquele que não se dobrar perante a imagem que o Senhor edificou, constituiu, levantou aqui na província, seriam imediatamente lançados na fornalha. E há 3 jovens hebreus aí que vieram cativos para Babilônia, eles não fizeram caso da tua imagem, ó rei, nem se prostraram. Manda chamá-los. E mandaram chamar, aleluia, Ananias, Misael e Azarias. E o rei disse, olha, vou lhe dar mais uma segunda oportunidade, uma segunda chance para que vocês se dobrem perante a imagem e tocar os instrumentos musicais. Mas eles continuavam em pé, continuavam na posição, não se dobraram. Então mandaram aquecer 7 vezes mais, aleluia, a fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. E agora aqueles homens pegaram Ananias, Misael e Azarias. E o rei disse, vocês não vão se dobrar. E eles disseram, não. Aquece 7 vezes mais a fornalha. E aqueceram 7 vezes mais a fornalha, e lançaram Ananias, Misael e Azarias dentro do fogo. E quando eles estavam dentro do fogo, foi como eu disse aqui no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Aleluia, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Quando passares pelo fogo, estarei contigo. Aleluia, agora quando o rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, em vez de ele contemplar 3, aleluia, homens mortos, queimados, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pela chama do fogo, ele olha e vê, surpreende, aleluia, fica estagnado, fica perplexo com, aleluia, a presença do 4º homem dentro da fornalha. E ele diz, não lançamos nós 3, aleluia, dentro da fornalha, porém eu vejo 4 homens passeando, aleluia, dentro da fornalha, e o 4º homem é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E mandaram tirar, e o rei mandou sair de dentro da fornalha Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles estavam intactos, e não havia nem cheiro de fumaça, aleluia, nas suas vestes, e nada, aleluia, havia, aleluia, acontecido sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Diferente no meio dos iguais. Temos que ser diferente no meio dos iguais. Temos que ser diferente no meio deste mundo, aleluia. Temos que ser, aleluia, sal da terra e a luz do mundo. A Bíblia diz em Malaquias 3:18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia, houve diferença no passado, tem que haver diferença no presente, haverá diferença no futuro. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia nos diz também de 4 homens que eram diferentes. Isso está relatado no livro de segundo livro de Reis, capítulo de número 7, do versículo 3 ao 5, que havia 4 homens leprosos, e estavam à porta, aleluia, da cidade, e disseram um para os outros, se ficarmos aqui, morreremos. A fome na cidade. Se formos, aleluia, a cidade dos Sírios, a Samaria, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Morrer por morrer, não vamos morrer aqui parados, não vamos morrer aqui como os covardes. Levantemos e demos à cidade dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos.
Vamos, aleluia, levantemos e vamos, porque a Bíblia diz, aleluia, em Miqueias, no livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 10: levantai-vos e andais, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. A corrupção tem tomado conta do Brasil, aleluia, a fome agora que está aparecendo, aleluia, desemprego, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as pestes, aleluia, as enfermidades, coronavírus, aleluia, a dengue, aleluia, a AIDS, o câncer, o que é isto, aleluia, sinais que antecedem a vinda do Filho de Deus, e muitos estão desapercebidos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ser diferente, povo de Deus, aleluia, no meio dos iguais. Muitos estão perdendo a essência, muitos estão perdendo a diferença, se misturando com o mundo, se misturando com tudo que não presta, com pecado, aleluia, já não se sabe mais quem é quem, aleluia, já não se faz mais diferença entre o santo e o profano, entre o justo, aleluia, e o injusto. Mas a Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Não vamos perder o brilho, não vamos perder a essência, a diferença. Aleluia, Abraão, aleluia, foi diferente. Ló, o teu servo, foi diferente, aleluia. Por isso que Deus não destruiu a cidade enquanto ele estava na cidade de Sodoma e Gomorra. Aleluia, mas quando, aleluia, Ló saiu da cidade com seus familiares, Deus destruiu a cidade com fogo e enxofre. Deus ainda não destruiu este mundo, aleluia, porque os escolhidos estão aqui ainda. Mas brevemente, aleluia, acontecerá o rapto da igreja, acontecerá o arrebatamento da igreja. Ouçam isso, e Deus, aleluia, vai destruir, aleluia, este mundo pelo pecado, pela desobediência da humanidade. Aleluia, desperta, ouvinte, desperta, telespectadores, aleluia, Jesus Cristo vem vindo aí. A Bíblia diz, aleluia, em Apocalipse capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos céus e vós que neles habitam, ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, tem grande fúria, aleluia, porque ele sabe que tem pouco tempo, ele quer tirar o maior número possível de vidas, ele quer ceifar o maior número de almas, aleluia, de pessoas, e levá-la para o inferno, aleluia. Mas Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vem vindo para nos arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Estou eu aqui no templo, na casa do Senhor, tirei um período de oração, aleluia. Algumas vezes tenho vindo aqui para orar, aleluia, porque nós temos que fazer a nossa parte, temos que clamar, aleluia, temos que rogar a Deus, para que esse quarto se reverta, para que esse quadro mude essa situação. Muitos estão presos dentro de casa, aleluia. A Bíblia diz no livro de Êxodo, quando, aleluia, Deus havia dito que iria, aleluia, aqui que veio no livro de Êxodo capítulo 12, do versículo 21 ao 24, vamos ler, aleluia, para não ficar somente nas minhas palavras. Glória a Deus. Livro de Êxodo capítulo 12, do 21 ao 24, Êxodo 12. Vamos achar aqui livro de Êxodo. E chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel. Ele lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo